Fala, meus amigos, qual voz tem te guiado? Constantemente nós vivemos numa dualidade de ou sermos guiados por uma voz que nos aproxima da vontade de Deus ou de uma voz que nos afasta da vontade de Deus. E hoje eu quero falar com você rapidinho em 4 passagens onde nós vemos essa dualidade de uma forma muito clara. Primeiro, em 2 Crônicas 10, nós vemos que Roboão, filho de Salomão, entra numa dualidade muito grande quando o povo chega a ele pedindo para que ele aliviasse o fardo sobre eles e primeiramente ele busca o direcionamento dos anciãos e dos conselheiros de Salomão, que diz a ele para aliviar o fardo, pois se ele fizer assim, o povo seguirá ele. Mas não satisfeito com isso, ele vai até os seus amigos de infância e busca o direcionamento deles. E os seus amigos de infância dizem para ele pesar ainda mais o fardo sobre o povo. E assim ele dá a voz aos seus amigos de infância e traz um fardo ainda maior sobre o povo que se afasta dele. Nesse momento nós vemos que Roboão dá mais ouvido àqueles que não eram especialistas no assunto, em vez de dar ouvido àqueles que eram especialistas no assunto, porque os conselheiros de Salomão eram especialistas no quesito do reinado sobre o povo, onde os seus amigos de infância, na verdade, não tinham experiência nenhuma sobre isso. Ou seja, meus amigos, muitas das vezes nós precisamos buscar os conselhos daqueles que já têm experiência no assunto, aqueles que já construíram algo sobre aquilo que você está buscando. E mais à frente, em 2 Crônicas 16, a partir do versículo 7, nós vemos que o rei Ásia, ele é confrontado pelo profeta que questiona ele perguntando por que ele não confia no Senhor, por que ele não confia em Deus. E nesse momento onde ele é confrontado pelo profeta, onde ele recebe um direcionamento profético, ele manda o profeta para a prisão. E nisso nós vemos que ele dá mais ouvido à voz do seu ego, à voz das suas vontades, do que ele dá voz ao profeta, ao profético. Muitas das vezes, quando nós recebemos uma direção de Deus, uma direção profética para a nossa vida, nós somos tentados a dar voz ao nosso ego, às nossas vontades e fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira, em vez de fazer as coisas da maneira de Deus, do jeito de Deus. Aprenda o seguinte: o ego, ele sempre vai tentar te afastar da voz profética, ele sempre vai tentar te afastar da vontade de Deus. Então não dê mais ouvido ao seu ego, aos seus achismos, às suas vontades, em vez de dar ouvido à voz soberana de Deus, ao profético que está sendo liberado sobre a tua vida. E nós vemos essa questão muito clara também em Mateus 26, a partir do versículo 36, aonde Jesus está no Getsemane, e essa passagem que eu amo tanto, aonde Jesus diz: Deus, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua. Ou seja, nesse momento, Jesus, ele submete as suas emoções à vontade soberana de Deus. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que por mais que nossas emoções estejam gritando, estejam falando alto até nós, nós precisamos submeter a voz das nossas emoções à voz soberana de Deus, assim como Jesus fez. E para finalizar, nós vemos em Mateus 4, Jesus, quando ele é direcionado pelo Espírito Santo ao deserto, nós vemos que constantemente ele é tentado pela voz de Satanás, mas ele responde com a palavra de Deus, com o Logos de Deus. Ou seja, nós não devemos mais dar ouvido à voz do inferno, que diz mentiras, que tenta sabotar, que só tá ali para roubar e matar e destruir, mas nós devemos estarmos atentos e sermos guiados pela voz da palavra de Deus, do Logo de Deus, assim como Jesus fez no deserto. Existem momentos na nossa vida onde nós somos colocados numa posição onde nós temos que tomar uma decisão, e nesse momento a pergunta que fica é: qual voz vai te guiar? Qual voz vai te direcionar? Porque isso é algo singular e extremamente importante, que vai decidir se você vai viver a vontade de Deus ou se você vai viver a sua vontade. Tamo junto.